Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão todos em casa aí, tranquilos, firmes, forte? É isso daí. A gente vai começar aí agora um novo ciclo, né? O segundo ciclo, que é o segundo bimestre de vocês, com as aulas agora, essa videoaula que eu estou gravando para vocês terem a oportunidade de ver essa aula e estudar melhor, né? Essas atividades que a gente passa para vocês aí, para toda semana, toda quinzena, né? Para vocês resolverem. Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês na resolução das atividades e vamos dizer assim, compreensão, né, desse conteúdo, para vocês compreenderem melhor esse conteúdo que é passado para vocês aí. Nós estaremos gravando essas aulas para vocês, essa videoaula, e além disso vocês vão ter as aulas online, né? Que é as aulas que vocês vão ter aí em casa ao vivo, né? Que nós vamos estar passando para vocês. Eu vou estar colocando para vocês aí as atividades e vocês vão dar uma olhada, né? Geralmente as atividades vêm acompanhadas de um texto. Esse texto é muito importante fazer a leitura dele, porque com a leitura dele vocês vão resolver bem as atividades, porque as respostas estão na leitura, na compreensão do texto, né? Então, beleza. Nós vamos ver sobre um assunto para vocês aí que também é visto na área de geografia, né? Não na geografia agora, mas posteriormente que vocês vão ver, é um assunto sobre fenômenos naturais. Na área de ciências a gente estuda os fenômenos da natureza, né? E basicamente relacionado ao tectonismo e ao vulcanismo, né? Então nós vamos estudar justamente esses fenômenos naturais e essas catástrofes que acontecem em função da ocorrência desses fenômenos naturais, né? Bom, o que são os fenômenos naturais? São eventos criados pela natureza, né? São eventos que não podem ser criados pelo homem, né? Então, ou seja, o homem não consegue criar os fenômenos naturais, é a própria natureza que faz. Então, por exemplo, o pôr do sol é um fenômeno natural, né? A chuva é um fenômeno natural, né? O que mais que é fenômeno natural? A gente tem aí fenômeno natural como as catástrofes, como por exemplo, quais catástrofes seriam um fenômeno natural? As grandes tempestades, né? Os tornados, não é isso? Os maremotos, tsunamis, terremotos, os vulcões, são chamados catástrofes. Por que são chamadas catástrofes? Catástrofe porque se tornam, vamos supor assim, é, riscos, né, para a humanidade, ou seja, para os seres vivos que vivem no planeta Terra, né? E como que a gente estuda o planeta Terra? Basicamente, quais são as estruturas que tem no planeta Terra? O planeta Terra ele é formado por uma parte sólida, que é a litosfera, né? E nós temos a parte líquida, que é a hidrosfera, e nós temos a parte gasosa, que é a atmosfera, e os seres vivos, que é a biosfera que vivem no planeta, né? Então, essas são as três estruturas do planeta Terra. Os fenômenos naturais podem acontecer nessas estruturas, tanto na litosfera, tanto na hidrosfera, como na atmosfera, os fenômenos naturais. E as catástrofes, que são esses abalos, né, dos fenômenos naturais, que são justamente esses que formam atritos, né, basicamente aí dos fenômenos naturais, são as catástrofes, que acontecem em relação à vida dos seres vivos, que é a biosfera do planeta Terra, né? Bom, a gente sabe que como que é feita a estrutura do planeta Terra. A estrutura do planeta Terra é feita, como eu falei agora para vocês, né? Basicamente de litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Mas e a Terra? Ela é feita de quê? Né? A Terra é formada pela estrutura externa, que é chamada crosta terrestre, né? Depois nós temos a parte mais interna, que é o manto, e a parte mais interior do planeta, que é o núcleo interno e o núcleo externo. Na parte interior do planeta Terra é muito quente, chega a mais de 6 mil graus Celsius, né? Então isso quer dizer que nós temos lá uma estrutura líquida,
é o magma. Então quer dizer o seguinte, nós temos aqui a parte superior da Terra, que é a crosta terrestre, que é uma casquinha de terra que envolve o planeta Terra, né? Que é uma camada de terra, é a crosta terrestre. Será que essa crosta terrestre ela é contínua? Ela é, sim, uma estrutura só? Não, não é não. A crosta terrestre, ela tem as suas repartições, né? Quais são as repartições da crosta terrestre? A crosta terrestre, ela tem, nesse caso, as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? Esses pedaços de crosta terrestre. As placas tectônicas, elas são essas estruturas que formam toda a crosta terrestre, né? E essas placas tectônicas, ela têm as suas emendas, né? E elas ficam se movimentando no magma. Então, placas tectônicas fazem parte da crosta terrestre, né? Que é a parte externa do planeta Terra, que envolve o planeta Terra, né? E aí, nesse caso, essas placas tectônicas, elas se movimentam no magma. Aí é que vem as catástrofes. O que são as catástrofes? É o movimento natural dessas placas tectônicas sobre o magma, né? Esse movimento natural, ele é feito, como eu falei para vocês, um processo natural, é um fenômeno natural, em que esse movimento podem provocar abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos podem provocar, nesse caso, os terremotos, né? Pode provocar também os vulcões, pode provocar maremotos, se for no meio do oceano, e pode provocar também os tsunamis ali no meio do oceano, né? Então, de acordo com os movimentos das placas tectônicas, esses movimentos eles podem ser diferentes. Como que podem ser classificados esses movimentos das placas tectônicas, né? Porque essas placas tectônicas elas estão em intenso movimento, igual eu falei para vocês. A crosta terrestre ela é feita com pedaços de placas tectônicas, e elas estão se movimentando ali no magma, que é a parte do manto, né? Que é a parte líquida. Por que é líquida? Porque está com a temperatura muito elevada, mais de 6.000 graus Celsius. Mais de 6.000 graus Celsius até o ferro é derretido, né? Então, nesse caso, esse movimento de placas é o que vai provocar, como eu falei para vocês, as catástrofes naturais, como o terremoto, os vulcões, os maremotos e tsunamis, né? Bom, como que acontece esse movimento? Esse movimento de placas pode ser de afastamento, né? E pode ser de aproximação, esses movimentos de placas. De acordo com esses tipos diferentes, quando essas placas se afastam das outras, é chamada zona de divergência. Então, quando as placas se afastam, zona de divergência, né? Que é o que pode gerar os vulcões e também o surgimento de novas ilhas, se for no caso no meio do oceano, né? Então, por exemplo, a zona de divergência, quando as placas se afastam, quando elas se afastam uma das outras, o magma que estava ali na parte interna, né? O magma pastoso, ele vai para a parte externa. Esse magma é o líquido que vai formar a erupção de um vulcão, que vai formar a lava, né? A lava vulcânica, não é isso? Que é o magma. E também podem formar as ilhas se essa zona de divergência, que é o afastamento dessas placas, for no meio do oceano. Agora nós temos aí a zona de convergência, que é quando as placas se aproximam. Se as placas tectônicas se aproximarem, vai formar zonas de divergência, zonas de convergência, né? Zonas de convergência, convergir quer dizer ir para um ponto só. Então, convergência é ir para um ponto, as placas se aproximam. Quando as placas se aproximam e formam a zona de convergência, podem formar as famosas falhas geográficas. Por exemplo, quando as placas se aproximam, podem formar as falhas geográficas, que são as grandes montanhas, né? As grandes montanhas. Um exemplo que a gente tem de uma falha geográfica que foi formada aqui na placa sul-americana é a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é o encontro de duas placas, a placa de Cusco e a placa sul-americana. A placa de Cusco e sul-americana, porque o planeta Terra é dividido em várias placas.
O Brasil, está localizado na placa sul-americana, né? No centro da placa sul-americana, na porção central da placa sul-americana. Então, o encontro de duas placas que gerou a zona de convergência formou uma falha geográfica, que é a Cordilheira dos Andes. O que é a Cordilheira dos Andes? É uma grande região, né, de montanhosa que nós temos aí, que está na costa da América do Sul. Não é isso? Nesse caso aí, nas principais registros de vulcões de terremotos, maremotos e tsunami são nas áreas onde a placa tectônica se encosta na outra. Por exemplo, onde que nós vamos ter registros de terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões? Onde nós vamos ter esses registros? Nós vamos ter esses registros principalmente em regiões de encontro de placas, né? Por exemplo, aqui o Brasil. O Brasil, igual eu falei para vocês, está na região central da placa sul-americana. Região central significa dizer que está no centro da placa, né? E não nas bordas da placa, e não nas extremidades da placa. Nas regiões onde se encontram as placas, as bordas, por exemplo, das placas, é a região onde nós temos uma grande quantidade de terremotos, né? Maremotos, se for no oceano, tsunamis e vulcões também, né? Por quê? Porque nas regiões das bordas, onde tem a maior parte desses abalos sísmicos, ou seja, as bordas, elas se atritam, elas estão nessa zona, ou de convergência ou de divergência, elas se atritam, e é nessas bordas que vão gerar esses grandes, essas catástrofes, são os terremotos, os maremotos ou tsunami, no caso se for no oceano, né? Nós temos aqui uma região dessa região de encontro de placas, o famoso Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área em que se estende entre o oeste da América do Sul, ali nos Andes, ao leste da Ásia e algumas partes da Oceania, né? Então nós temos ali na região do Círculo de Fogo, que fica ali na região da Ásia principalmente, né? Ali no Japão, ali na Ásia, ali na Índia, no Japão e na Índia, onde tem um movimento dessas placas se encontrando, onde tem as extremidades das placas, onde essas extremidades da placa se encontram, elas formam atrito, e formando o atrito do encontro de placas, nós temos os terremotos, se for o caso na região costeira. Se for o caso no oceano, vamos ter tsunamis e maremotos, né? E nós temos também nessas regiões os vulcões, porque essas placas elas podem se afastar, gerar uma zona de divergência, formar os vulcões, como eu havia dito para vocês aí anteriormente, né? Bom, nós vamos ver aqui se no Brasil nós temos aqui a incidência de vulcões. Será que a gente tem vulcão no Brasil? A gente tinha. Não temos mais relato de que no Brasil tem vulcões. Os vulcões no Brasil estão todos inativos, né? São vulcões que foram extintos. São hoje pontos turísticos marcados pela beleza, porque ocorreram grandes formações geológicas vulcânicas na era mesozoica, por exemplo, que é uma era há mais de 1000 anos atrás, né? Milhões de anos atrás. Então, na região ali sudeste, na região sul, nós tínhamos ali grandes erupções vulcânicas. Hoje nós não temos mais vulcões. Esses vulcões que explodiram ali na época formavam uma terra bastante fértil, chamada Terra Roxa, né? Que é a terra onde que nós temos ali, nessa região do derramamento de vulcão, que originou, né, uma região de grande solo bastante adubado, solo bastante bom para a agricultura, onde nós temos ali a prática da agricultura, a plantação de café, né, plantação de cana-de-açúcar que gerou ali, né, nessa região, né? Então, uma das vantagens dessas erupções de vulcões que tivemos aqui no Brasil foi justamente isso, né? Justamente a formação de uma terra bastante rica em adubos, né? Bastante fértil, uma terra bastante fértil. Além disso, aqui no Brasil,
as erupções de vulcões originaram também algumas ilhas no nosso litoral, como no Fernando de Noronha, né? Trindade, São Pedro e São Paulo. Nós temos essas ilhas que foram formadas pelas grandes erupções de vulcões que existiram no Brasil há milhares de anos atrás, na era Mesozoica, né? Hoje já não existe mais esses vulcões. Também ocorreram na região amazônica os derramamentos basálticos, né? No período geológico anterior, né? No período geológico brasileiro. Mas hoje a gente não tem essas formações, né, de vulcões aqui. Ou seja, a gente tinha. O Brasil ele tem um território continental bastante estável, viu, gente? Essas catástrofes desses fenômenos naturais é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Por que é muito difícil? Porque o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Se ele está bem no centro, é muito difícil de acontecer essas catástrofes, né? Ou seja, os grandes abalos sísmicos que acontecem é mais nas extremidades das placas, como eu falei para vocês ali no Círculo de Fogo, né? Que existe principalmente ali na Ásia, ali no Japão, forma terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões. Aqui no Brasil é muito difícil ter vulcões, terremotos e maremotos, ou principalmente tsunamis, né? Então, no Brasil, é um território que encontra essa área estável, né? Onde nós temos no centro, praticamente no centro da placa sul-americana, onde é muito impossível acontecer um tsunami no Brasil. A única possibilidade de acontecer tsunami no Brasil, que é muito remota ainda, é se acontecer a erupção de um vulcão, que está localizado ali na região ali de um arquipélago de ilhas, fica no continente europeu, ali perto do continente europeu, em um vulcão chamado de Cumbre Vieja. Cumbre Vieja. Esse vulcão, localizado aí no arquipélago das Ilhas das Canárias. Das Ilhas Canárias estão um pouco mais afastadas do Brasil, estão ali mais, igual eu falei para vocês, perto do continente europeu, Ilha das Canárias. Mas se um vulcão que está adormecido lá entrar em erupção, ele pode deslocar um grande volume de terra, e esse volume de terra deslocado pode gerar um abalo na água e assim provocar esse abalo formando grandes marés, né, formando grandes correntes de água e tsunami aqui no Brasil. Mas se nesse caso acontecer isso, os tsunamis aqui no Brasil, se caso esse vulcão lá das Ilhas Canárias entrar em erupção, isso vai acontecer principalmente ali na região norte, vai afetar a região norte e a região nordeste, né? Não vai afetar a região centro-oeste, onde a gente tem aqui não. Certo? Então é muito difícil acontecer tsunamis aqui no Brasil, né? Só se esse vulcão lá das Ilhas Canárias entrar em erupção, só. Mas é muito remota essa hipótese aí desse vulcão lá entrar em erupção, né? E terremotos? Terremotos no Brasil. Os terremotos, pelo fato, igual eu falei para vocês anteriormente, do Brasil estar no centro da placa sul-americana, que atinge 200 quilômetros de espessura, os abalos sísmicos nessa localidade é muito raro, né? O terremoto no Brasil, então, é muito raro acontecer, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas de magnitude e intensidade muito rara, muito branda, né? Muito pequena, né? Se for intensidade elevada, é muito raro isso acontecer. No entanto, existe a ocorrência de terremotos no território brasileiro causados por desgaste da placa tectônica. E não pelo movimento da placa tectônica, mas pelo desgaste dela, né? Promovendo as possíveis falhas geológicas, que é a formação do nosso relevo, né? O nosso relevo ele é formado principalmente por esse desgaste das placas tectônicas aí. Essas falhas podem causar esses abalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, né? Mas nesse caso, esses abalos sísmicos que estão presentes no território nacional formam terremotos de magnitude pequena. Eles são considerados quase que imperceptíveis para nós. Nós, às vezes, a gente nem sentimos esses abalos sísmicos aí, porque eles têm magnitude muito baixa, né? Esses pequenos terremotos aí.
assim, nós vamos ver que várias regiões do Brasil já aconteceram esses pequenos terremotos, mas nesse caso é muito imperceptível para nós. Certo, pessoal? Bom, essa é a nossa aula que a gente está passando para vocês sobre esses fenômenos naturais e espero que tenha ajudado vocês, né, um pouco sobre o entendimento, né, desses fenômenos naturais e suas catástrofes. E passando aqui para lembrar que tem as atividades para vocês fazerem. Vocês vão fazer uma leitura do texto, principalmente, e depois fazendo a leitura do texto, entendendo melhor, nós vamos ter ainda uma aula, né, virtual, uma aula online com vocês para ajudá-los mais ainda. Ok, pessoal? Então eu estou aqui com vocês, espero ter ajudado todos. Fiquem com Deus e até mais. E lembrem-se, estudem, criem o hábito de estudar, façam um horário de estudo para você estudar melhor, tá bom? Então, tchau.